Olá, boa noite a turma, boa noite professor Rodolfo. Aqui a gente vem com mais uma atividade proposta pelo nosso professor de apresentação de jogos. Eu peguei os jogos de mesa e vou trabalhar hoje com todos os jogos, o jogo chamado Uno. Primeiro eu vou iniciar explicando o jogo, como funciona. Assim, não vai dar para jogar devido à pandemia, pela orientação seguida do nosso professor, por causa da restrição de aglomeração. Então, assim, eu vou estar explicando e dizendo como se joga ele. Vamos lá. O Uno é um jogo de cartas desenvolvido pela Metro. Recomenda-se de 2 a 10 jogadores para jogá-los, a partir de 7 anos de idade. O objetivo do Uno é, se o primeiro jogador que ficar sem cartas na mão, utilizando todos os meios possíveis de impedi-los, que os outros jogadores façam o mesmo. Como jogar? Cada jogador recebe 7 cartas. O restante do baralho é deixado na mesa com a face virada para baixo. Então, vira-se uma carta do monte vira-se uma carta do monte e na mesa serve como base para que o jogador comece. Como é que começa esse jogo? Se eu coloquei esse 9 verde aqui, eu posso colocar qualquer outro 9 de qualquer outra cor. Por exemplo, eu comecei, a pessoa à minha esquerda pode colocar um 9 de qualquer outra cor, para continuar assim sucessivamente. E o jogador da minha esquerda, que distribui a carta, se inicia os jogos, que deve ser seguinte sentido horário. Os jogadores devem jogar na sua vez uma carta da mesma cor ou número, ou seria da mesma cor. Por exemplo, eu tenho um 9, qualquer 9 encaixa aqui, se não, qualquer outra carta verde encaixa aqui. Vamos lá. No Uno nós temos um jogo de cartas especiais. Essas cartas, das cartas numéricas, o baralho de Uno possui 5 cartas especiais que produzem diferentes efeitos durante o jogo. Vou começar por uma. O mais 2. Mais 2. O que seria o mais 2? O jogador seguinte compra 2 cartas e passa ao turno do jogador seguinte. Por exemplo, se eu tenho mais 2 e o outro colega do lado tiver mais 2, a pessoa seguinte comprará 4. Se ela também tiver mais 2, a pessoa seguinte comprará 6 e assim sucessivamente. A inversão. O que seria inversão? Inversão de sentido. O sentido do jogo inverte-se. Se o sentido do jogo está sentido horário, ele vem para o sentido reverso. Assim, mesma coisa sucessivamente. Se tiver sentido reverso, ele vai para o sentido horário. O bloco. Se o jogador seguinte perde a vez. O famoso coringa. O que é o coringa? Pode ser jogada a qualquer momento do jogo, independente da carta que se encontra no topo do descarte. O participante pode jogar a carta e escolhe a próxima cor do jogo: verde, azul, amarelo, vermelho. E o mais 4, que o jogador seguinte apanha 4 cartas do baralho e perde o turno, o que descartou. Sendo que, se eu tenho mais 4, joguei o mais 4, o colega do meu sentido horário ou do meu sentido reverso, que for a vez, tiver outro mais 4, ele pode jogar outro mais 4. Aí a pessoa seguinte vai comprar 8 cartas e assim sucessivamente. E tem as regras alternadas. Quais são as regras alternadas? É o 9. O que é o 9? Joguei o 9 na mesa, todos têm que apoiar a mão em cima do 9. O último que bater, compra uma carta. Tem o 7. Quando o 7 está na mesa, joguei o 7. Todo mundo que está na sequência, até voltar a vez de quem jogou o 7, tem que ficar em silêncio, não pode falar. Não pode falar.
Joguei o 0. Deixa eu achar um 0 aqui, gente, calma. Zero. Joguei o 0. O 0 eu posso pegar o jogo, por exemplo, se eu tenho 5, 10 cartas na mão, o 0, joguei, eu posso trocar de mão com outro colega. Tem alguns lugares que faz inversão. Por exemplo, o básico dele é esse, mas tem a carta de inversão de mãos, que também tem o mesmo sentido. Ou você troca, ou você bate usando ela como trunfo, que vem escritinho, vem desenhado com uma mão, mas alguns unos têm e outros não. Depende do uno que vai se jogar, que for se jogar, como essa aqui, ó, a inversão de mãos. É o mesmo sentido do 0. Só que essa aqui é um trunfo, porque tu pode, a pessoa jogou um vermelho, azul, amarelo, você pode bater sem trocar de mão. Ou você, se você tiver com mais cartas, a pessoa que tiver com menos, você troca de mão com ela. E assim a gente dá início ao Uno. O jogo é esse. A quantidade de cartas para cada jogador são 7. As demais cartas que sobram a gente joga na mesa e tira uma para começar. Sentido horário. Comecei eu. Joguei 7. Ao coleguinha do lado. Ou não pode falar. Ou joga um 7. Ou joga uma cor da carta verde. E continua. Assim sucessivamente. Obrigado, pessoal. Uma boa noite.